Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa conexão, a esse momento de estudo bíblico em nome da comunidade evangélica luterana Cristo aqui de Porto Alegre. O estudo, o tema que queremos abordar, não só nesse estudo de hoje, mas já fizemos em 2 estudos anteriores e queremos continuar uma caminhada como uma série em torno do tema Igreja Cristã. A gente quer perceber essa temática na Bíblia, na instituição de Jesus, que edifica a igreja cristã, no desenrolar do livro de Atos dos Apóstolos, e queremos sempre vincular biblicamente e entender também a nossa história como igreja, como indivíduos, como cristãos, e aqui também com este vínculo de igreja local, que é a Comunidade Evangélica Luterana do Brasil. E aqui a Comunidade Cristo, Por que isso? Porque nesse ano, em 2022, estamos celebrando 120 anos de comunidade, então decidimos ter essa série, essa conversa em torno da igreja, certo? Hoje a gente quer falar de maneira especial em torno da origem, um momento, uma situação histórica que muitos entendem como a fundação da igreja cristã. No estudo da semana passada nós falamos um pouquinho daquele texto de Mateus 16, em que Jesus disse que construiria, edificaria a sua igreja na terra sob um fundamento, sob uma pedra, que alguns entendem ser a pessoa de Pedro, mas que lá no texto bíblico, especialmente no texto original, nas palavras em grego, nós percebemos que aquela pedra que Jesus se refere, sobre a qual construiria, era a confissão de fé de Pedro. Então, a igreja está fundamentada sobre o anúncio da palavra de Deus, da confissão de fé que anuncia que Jesus Cristo é o Senhor, o Messias prometido do Antigo Testamento, nosso Salvador. Beleza, isso foi semana passada. Com esse texto de Mateus 16, nós também falamos da igreja como o Senhor Jesus a descreve, como um corpo, como um edifício vivo. Também em algumas parábolas em que podemos comparar com o rebanho, a voz do bom pastor e os cordeiros, ou como a videira verdadeira, os ramos conectados, enfim. Está aí na descrição do vídeo de hoje também esse estudo da semana passada. E hoje, o que a gente vai conversar hoje? Vamos falar um pouquinho também sobre a origem da igreja hoje. E a origem, ela num sentido amplo, ela remete sempre à relação de Deus com os homens, o encontro das pessoas reunidas em nome de Deus, ali é a igreja. Mas especificamente a igreja cristã tem um ponto de origem. Você sabe qual é? Quando foi fundada a igreja cristã? Qual é o seu aniversário? Qual é a sua data de nascimento? Você sabe? Quando será que foi? Muitos estudiosos entendem e apontam para um momento especial. O Pentecostes. Você sabe o que foi o Pentecostes? O Pentecostes, a história do Pentecostes é colocada lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2 tem a história do Pentecostes. Nós queremos conversar um pouquinho mais sobre essa história e analisar de que forma que ela, então, remete à origem da igreja. Então, a gente, só para a gente pensar e analisar cronologicamente, tá? Biblicamente e cronologicamente. Nosso Senhor e Salvador, o Senhor da igreja, aquele que instituiu a igreja, lembrando que nós já conversamos de que a igreja não é uma instituição humana, ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus, ela é uma instituição divina. Ela não é só uma organização social humana, ela é um organismo vivo do Senhor e Salvador Jesus. Então, ele, o Senhor e Salvador Jesus, lembramos que o centro da sua obra ocorre na cruz do Calvário. Ele morre na Sexta-feira Santa. Acho que é conhecimento de todos vocês. Ele ressuscita ao terceiro dia, domingo de Páscoa.
E durante 40 dias, Jesus permanece com os discípulos ressuscitado, mostrando as marcas da crucificação nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado. E mostrando claramente que ele venceu a morte, que ele pagou pelos pecados, que ele venceu o mal. Certo? Eis então que ele promete: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele, o ressuscitado, sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo. E ele diz: se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ele está encaminhando os seus discípulos e dizendo: vocês são o meu corpo. O apóstolo Paulo fala de maneira mais direta sobre isso em 1 Coríntios 12, dizendo que Jesus é a cabeça, nós os membros deste corpo. E então, depois de algum tempo, no 40º dia, Jesus sobe aos céus. É o dia da ascensão do Senhor e Salvador Jesus. Tá? Esse texto está lá no livro de Atos, no capítulo 1. Tá? Esse texto que eu há pouco estava mencionando aí, que Jesus soprou sobre os seus discípulos, está no livro de João, já que nós estamos aqui olhando com mais calma os textos bíblicos. Tá? Então, lá no livro de João, deixa eu pegar aqui mais especificamente o versículo, né? Lá no final, então, no capítulo 20, nós temos Jesus, inclusive dizendo assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. É a criação da igreja que está acontecendo, né? A origem da igreja cristã aqui. É João 20, 21. E aí então diz que ele soprou sobre os seus discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Tá? E aí o que acontece? Jesus ainda está aqui entre eles, ressurreto, e em Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, nós temos a descrição do momento em que Jesus sobe aos céus, a ascensão. Tá? E quando ele sobe aos céus, diz que ele desaparece entre as nuvens do céu. Diz que os galileus ficaram olhando para cima, procurando, né? Apavorados, atônitos com aquilo que estava acontecendo na frente deles. Eis que então eles escutam a voz de 2 anjos que dizem-lhes, né? O que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu aos céus, um dia voltará, do mesmo modo como vocês o viram subir. E aí promete também que vai derramar o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Um pouquinho antes, os discípulos perguntam: é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus diz assim: não vos compete saber tempos ou épocas, somente Deus, o Pai, o sabe, né? Mas ele promete: vocês receberão poder ao descer sobre vós o meu Espírito e serão minhas testemunhas, diz o texto bíblico, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, pessoal, aqui então nós temos essa descrição da ascensão de Jesus, e aí então, com os discípulos esperando, aguardando em Jerusalém, eles escolhem Matias para ficar no lugar de Judas Iscariotes, né, que havia tirado a própria vida, depois de ter traído Jesus. Ele se enforcou, se matou. E então, para completar esse grupo dos 12, eles escolhem um outro que também acompanhou a ressurreição, que foi testemunha das obras de Jesus, e foi escolhido Matias. Novamente 12, esse número que remete às 12 tribos de Israel, que remete aos 12 filhos de Israel, que mostra esse vínculo com o Antigo Testamento, né? Esse grupo todo que está ali. E aí, estando então um grande grupo de cristãos, né, reunidos, acontece o
Pentecostes. E o que isso tudo tem a ver com a igreja cristã? Como eu disse ali no início, comecei perguntando sobre a origem da igreja, né? Quando é que começou a igreja? E muitos interpretam, colocam esse ponto assim como a fundação da igreja cristã. De novo, eu digo que no sentido lato, no sentido geral, a igreja já estava quando as pessoas estavam ao redor de Jesus escutando sua palavra. Mas assim, nesse sentido específico de igreja cristã, como os seguidores de Jesus após a sua ressurreição, guiados pelo Espírito Santo, é ali no Pentecostes que a gente pode pegar uma marca histórica, então, como fundação, como origem da igreja. E é um momento muito curioso, muito diferente, né? Atos 2, capítulo 2, diz assim, estou aqui com a Bíblia Almeida, revista atualizada. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, esses são os primeiros 4 versículos, né? Primeiro, o nome desse momento, que é chamado de festa de Pentecostes. A palavra Pentecostes vem da expressão 50, né? A gente até usa a expressão penta quando quer indicar 5 vezes para algumas coisas, né? Mesmo na nossa língua, e Pentecostes então indica 50. 50 o quê? 50 dias depois da festa da Páscoa. A festa da Páscoa celebrava a libertação do Egito, a história da Páscoa do Antigo Testamento. Hoje celebramos a ressurreição de Jesus. E ficou então 50 dias justamente depois, né? Esse momento que também era um momento festivo, em que eles estavam lá, que nós logo vamos ver a seguir. Curiosamente, o que eles escutam é um barulho, um som como de um vento. E a palavra vento, ela tem muita... ela é a mesma palavra no aramaico, no hebraico, para a palavra espírito, né? Mas aqui fala-se do som de um vento. Descreve o barulho do som, mas é curioso que tem uma relação aqui da palavra com a palavra espírito. Tá? E aí ouve-se esse barulho, não diz que era um vento, não era um vento que derrubava as coisas, enfim, mas era o som de um vento. E aparece na sala onde estavam reunidos uma chama de fogo que se divide em várias pequenas chamas que o Lucas, o autor de Atos, diz que eram como de línguas de fogo, né? Óbvio, eram pequenas chamas, né? Até vou colocar então aqui uma imagem então para vocês verificarem, uma das imagens que identificam o Pentecostes, né? Vocês percebem aí os discípulos com essas chamas sobre as cabeças. É curioso que eles usam a expressão como línguas de fogo. Eram chamas, mas qual é o formato da língua, né? Mas a referência à língua muito provavelmente está ligada à questão do sinal que eles tiveram, que foi falar em línguas diferentes. Né? A gente vai comentar também um pouquinho mais desse sinal evidente, dessa curiosidade das línguas diferentes. Que história que é essa? Afinal, que línguas era? Por que isso, né? Na história do Pentecostes. Então, também umas curiosidades assim, eles estavam aqui celebrando um momento festivo em Jerusalém. Vocês logo vão ver na sequência do texto que tinha gente de tudo que é região do Império Romano, né? Judeus, enfim, de todas as regiões que estavam ali em Jerusalém. E contam muitos rabis que esta festa ocorrida ali, a Pentecostes, né? A festa de Pentecostes, ela também celebrava o dia da entrega da lei de Moisés ao povo, lá no Monte Sinai.
E não sei se vocês lembram, mas em Êxodo 3, quando há a aparição de Deus a Moisés, é uma chama de fogo, uma sarça ardente. Essa imagem do fogo, descrita algo como fogo para aparições e revelações divinas, ela é comum no Antigo Testamento. E aqui ela aparece também nessa imagem, né, como de línguas de fogo. Tá, beleza? Até aqui? Vamos adiante então aqui no texto. O versículo 5 diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a voz do som, né, como de um vento, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade. Gente de fora, né, escutou o barulho e foi ver o que era. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. E a pergunta de novo ressoa no versículo 11: como podemos falar em nossas próprias, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Aqui um ponto interessante, né? Fica essa pergunta e até essa repercussão das línguas, o poder das línguas. Mas é evidente que aqui, no livro de Atos, no capítulo 2, na história do Pentecostes, os discípulos ganharam o dom de falar uma língua conhecida, não uma língua, sei lá, dos céus, dos anjos, né? Uma língua existente, não conhecida deles, não que eles falassem, que eles tivessem feito um curso e aprendido a falar. Milagrosamente, eles passaram a falar uma língua de outra nacionalidade, de outro povo ali. Então, mas como assim, pastor? Como é que sabe disso? Porque ali está escrito, né? O versículo 6, pessoas de outras regiões, eu estou ouvindo na minha própria língua a palavra de Deus. Então, mais do que um sinal assim, extraordinário, as línguas, era um dom para que a palavra de Deus fosse proclamada. E a gente costura muito aqui nos nossos estudos bíblicos esta centralidade da palavra de Deus poderosa, revelada nas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, mas que também tem essa palavra, a potência dessa palavra aparece em outras circunstâncias da nossa fé. Cremos que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé nasce na gente por meio da palavra, a palavra poderosa, eficaz. Jesus, em João 1,14, diz que ele é a palavra, o verbo que se fez gente. Então tem aqui uma potencialidade divina na palavra. Aí a gente repara que o dom das línguas, no Pentecostes, está vinculado com a necessidade da proclamação da palavra. Jesus, que institui a sua igreja, né? A gente fala em Pentecostes, mas tem que voltar ao tema inicial. A gente está falando da igreja, da origem da igreja, da história da igreja cristã, vinculada inclusive com a história da comunidade de Cristo. Mas que a igreja está vinculada ao anúncio da palavra. Jesus diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. E ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar tudo que tem, né, lhes entregue, lhes ensinado. O anúncio da palavra está em torno da igreja. A palavra anuncia, celebra e honra o nome de Deus. Por isso que um jeito que Jesus falou da igreja é: onde 2 ou 3 estão reunidos e anunciando o meu nome, ali eu estou. Ali está a igreja.
Ali está a igreja. Por isso, essa conectividade com Pentecostes. A ação do Espírito Santo está intimamente relacionada com a vida da igreja. E para você se localizar, assim, fazer conexões também, existe esse texto histórico, baseado nas Escrituras, que a igreja tem guardado e repetido, que é o Credo Apostólico. Você já ouviu falar do Credo Apostólico? Aquele texto, acho que muitos de vocês conhecem. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Certo? Lembraram? Continua dizendo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir, promessa da ascensão que a gente falou hoje, donde há de vir em poder e grande glória, para julgar os vivos e os mortos. Tá, beleza. Eu sei que eu falei todo o credo, mas perceba que até aqui eu comentei da criação, vinculada a Deus o Pai, e da redenção, vinculada a Jesus Cristo. E aí começa aquilo que nós chamamos de terceiro artigo. E percebam que diz assim, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, né, e na vida eterna. Mas percebem, pessoal, que a ação do Espírito Santo está logo colocada na fé, logo posterior ao creio no Espírito Santo, se diz creio na Santa Igreja Cristã. E o que é a igreja? É a ação onde o Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica uma cristandade, pessoas que creem em Jesus. É uma ação do Espírito Santo. Por isso, vinculá-la com Pentecostes é algo especial. A partir dali, no livro de Atos dos Apóstolos, aqueles seguidores do caminho, aqueles seguidores de Jesus passam a ser chamados de cristãos. E esse grupo de pessoas que se reúne, aliás, a palavra igreja tem relação com esse termo assembleia, encontro, reunião, agrupamento, 2 ou 3 ou mais ou muitos reunidos em nome do Deus triuno. É a igreja, é a igreja. Que tem essa simplicidade do encontro, mas essa complexidade de ser instituída por Deus, criada por Deus, mantida por Deus, na ação poderosa do Espírito Santo de Deus, vinculada aí ao Pentecostes, tá? Vinculada aí ao Pentecostes. Então, meus amigos, percebam aí, um dia a gente vai falar ainda sobre a questão das denominações, mas muitos aí podem até se perguntar, a questão das igrejas pentecostais, né? Tem relação aqui com esse Pentecostes? Na verdade é um apelido, é um nome dado porque muitas vezes seguem uma ideia de uma revelação direta do Espírito Santo, né? Enquanto que muitas das igrejas históricas baseiam-se muito mais nas Sagradas Escrituras, olhando para as Sagradas Escrituras como a palavra de Deus por meio do qual o Espírito Santo age. Quer dizer, não tornando a fé algo subjetivo e perigoso, como, eu tive uma visão assim, 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 mas olhando para a palavra de Deus que precisa ser traduzida, que precisa ser falada na língua das pessoas, ao ponto do Espírito Santo dar ali o dom das línguas, para que esta palavra objetiva seja anunciada, e não uma palavra subjetiva, uma revelação pessoal, né? Mas essa questão aí das distinções das denominações, que é alguma coisa muito triste, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus ora que a igreja fosse uma, né? Mas é algo que existe dentro dos desvios da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, muitos se desviaram dela em torno de subjetividades e acabaram também se desviando dessa linha, dessa corrente, desta pedra fundamental, né? Que é a palavra de Deus.
Nós sempre dizemos que, onde é que está a igreja? Bom, a gente hoje olha ali para a fundação no Pentecostes, mas a igreja está onde a palavra é proclamada e onde o batismo é a Santa Ceia, que nada mais é do que a palavra ligada a um elemento visível, a palavra visível, né? A palavra ligada à água no batismo, a palavra ligada ao pão e o vinho na Santa Ceia. Então, nada mais é do que onde a palavra e os sacramentos são administrados, ali está a igreja. Ali tem pessoas ouvindo e tem o Espírito Santo agindo nas pessoas, nessa comunhão e nessa ação segundo a vontade dele. Legal? Então falamos aí hoje sobre o Pentecostes, né? Um pouquinho da ascensão ali também nessa parte histórica. E aí então a gente olha para o livro, para esse quinto livro da Bíblia, do Novo Testamento, tem Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos que contam a história de Jesus. E aí tem esse quinto livro que é Atos dos Apóstolos. Esse título, né, concedido para esse livro, Atos dos Apóstolos, talvez o nome mais apropriado fosse Atos do Espírito Santo, né, que é o Espírito Santo quem está movimentando os discípulos de Jesus, chamados então de apóstolos, quer dizer enviados, né, nesse processo, nessa formação dessas comunidades locais que então ganham o nome de igreja. Tem a igreja cristã, que é, de certa forma, um tanto quanto invisível, que é a união de todos os que creem em Jesus. Ela é universal, ela é católica. A palavra católica quer dizer universal, ela é a união de todos os cristãos. E tem essa comunidade local, que é nos locais para onde os apóstolos foram e fundaram ali uma comunidade. Não por força do apóstolo, mas por força da união de cristãos. Então aí nós temos, por exemplo, os cristãos de Roma, né? Paulo escreveu a carta aos romanos. Tem os cristãos de Corinto, né? Escreveu 2 cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Tem os cristãos da cidade de Éfeso. Então ali nessas cidades tem comunidades locais, pessoas que creram em Jesus e que congregam, unem-se, reúnem-se em nome do Deus triuno, porque isso também é uma instituição do Senhor e Salvador Jesus. Então, quando a gente olha para a nossa vida hoje como indivíduos que creem em Jesus, nós também nos vinculamos e estamos vinculados a uma comunidade. Aqui a gente está falando em nome de uma comunidade, em nome de uma igreja local. Aqui a congregação, a comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre. Ela também teve uma fundação. Assim como os discípulos, apóstolos se movimentaram, pregaram a palavra e pessoas se reuniram em torno de uma comunidade local, também aqui assim aconteceu. Há 120 anos. Lá no ano de 1902. Então essa história mais detalhada da origem da igreja, a gente talvez vá comentar com mais detalhes de fato em algum outro momento, mas assim, começa com esta realidade da igreja luterana, tá? E com o processo de imigração do século XIX, onde muitos saíram então da Europa, vieram para a América, alguns para os Estados Unidos, América do Norte, outros para a América do Sul. Tá? E aqui na América do Sul, no caso, por volta do ano de 1901, foi enviado um pastor luterano, né, o Brothers, para fazer uma análise das comunidades aqui no Rio Grande do Sul. E ele não teve muito êxito em boa parte de sua pesquisa, mas antes de retornar, encontrou no sul do estado, na região de Pelotas, luteranos confessionais, onde numa localidade, a colônia São Pedro, que hoje pertence ao município de Morro Redondo, fundou-se a primeira comunidade, igreja luterana ligada à IELB aqui no Brasil. E desta congregação, então, chamou um pastor, que é o pastor Mahler, né, que foi então lá para atender essa congregação inicialmente, em 1901,
E depois, em suas viagens para atendimentos de outras famílias, ele acabou conhecendo pessoas aqui em Porto Alegre, especialmente um grupo ao redor aqui do bairro que hoje chamamos de Navegantes, e que escreveu uma carta, uma solicitação de um pastor para atender aqui. E o próprio pastor Mahler foi chamado e designado para esse ofício. E aí, em 1902, em setembro, ele já organizou uma escola, um colégio para ensinar as crianças, os jovens, que é o Colégio Concórdia. E meses depois, então, pessoas que creem no Senhor e Salvador Jesus e seguem a confessionalidade luterana, juntos fundam a Comunidade Evangélica Luterana Cristo, que tem como seu primeiro pastor o pastor Mahler. Então aí nós temos o início dessa comunidade local. Então hoje a gente falou nesse estudo bíblico, olhando para Atos, da origem da igreja vinculada ao fato do Pentecostes, né? Jesus sobe aos céus e de certa forma agora o seu corpo físico é a igreja, né? Às vezes eu digo assim, se Jesus quer tocar alguém é por meio da igreja, dos seus cristãos que ele toca alguém, obviamente sempre na ação do Espírito Santo, e então tem essa origem da igreja cristã lá. E agora há pouco eu falei um pouco também da igreja, da origem dessa comunidade local aqui em Porto Alegre. Assim como na Bíblia tem a origem das comunidades em Roma, em Corinto, em Éfeso, em Colossos, assim, a igreja cristã começa a se movimentar e tem a sua história de ações e reações no poder da palavra de Deus. Tá bem, gente? Essa é a nossa conversa, então, para esse nosso dia, um pouco dos links aí com a igreja cristã, e queremos continuar falando aí nos próximos vídeos, nessa etapa dos estudos bíblicos, sobre os conceitos, a autoridade, a ação e a história da igreja cristã. Sempre vinculando com a história da gente como indivíduos e da nossa comunidade aqui que neste ano de 2022 celebra 120 anos. Certo? Obrigado pela atenção de todos vocês. O Senhor Deus abençoe, guarde e proteja a cada um. Valeu, gente. Até mais.